Apocalipse, capítulo 10. É comido por João um livrinho trazido do céu. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas os 7 trovões, as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. E o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haverá mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Amém. Coisa maravilhosa, queridos amados. Observa só que passagem tão linda, tão impactante, né? Esse texto bíblico é muito relevante para a gente meditar na importância de nos alimentarmos da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 10. O verso 1, esse anjo representava ali na visão o próprio Jesus, com um arco sobre ele que representa a aliança de Deus, concerto com o seu povo. A nuvem representa, na minha opinião, eu creio que a maioria dos estudiosos também entende assim, que aquela nuvem, ela representa a justiça de Deus, a santidade, a pureza de Deus. Ao irmos para a glória, nós receberemos vestes brancas como a lã e como a neve. Esse anjo estava vestido de uma nuvem, ou seja, cercado da justiça divina, da pureza e da retidão. Com o arco celeste, o concerto de Deus. Não é o arco-íris, porque o arco não é da deusa Íris, é de Deus. É o arco celeste, é o arco do concerto, é o arco da aliança, é o arco de Deus. Que coisa linda! Seu rosto como o sol. No capítulo 1, o verso 16, descreve Cristo como sendo esse anjo, né? João entende como um anjo. Todavia, esse anjo tem as mesmas características de Jesus. É também um mensageiro chamado o anjo do Senhor, né? Ele aparece várias vezes no Antigo Testamento como um homem, como um mensageiro, identificado como o anjo do Senhor. Olha só para a descrição. O rosto como o sol representa a glória de Deus, a divindade de Jesus. A divindade de Jesus é indiscutível. Ele é divino, ele é Deus. E essa divindade aqui, essa característica do anjo diante do apóstolo, foi identificada como um sol, ou seja, a resplandecente estrela da manhã, Apocalipse 22:16. O sol da justiça, Malaquias 4:2. Os pés como coluna de fogo, seu firmamento. Olha que coisa interessante. Seu firmamento é imbatível, inabalável. Seus pés estão firmados em glória, ninguém pode deter. Um livro aberto na mão, os pés sobre o mar e a terra. Os pés sobre o mar e a terra. Isso representa a soberania de Cristo, domínio total sobre todos os seres, seus pés como coluna no mar e na terra. Ele abrange o universo e nada foge do seu controle. O livro na mão representa seu decreto para a humanidade, sua ordem profética. Ruge como um leão, representação de um rei que dominará o território que está ocupado com os inimigos. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso.
Os trovões são segredos que Deus não permitiu João revelar. Embora apareça alguns supostos profetas com as falsas visões de que descobriram o segredo dos 7 trovões, isso não é verdade, gente. Porque o texto diz claramente que somente no final é que haverá de ser descoberto esses segredos. No verso 7 diz que cumprirá esse segredo no fim, não será revelado antes, mas acontecerá no tempo certo. Sim, sem que ninguém perceba, a não ser quem está atento aos cumprimentos bíblicos. O livrinho comido pelo profeta, o qual foi doce na boca, mas amargo no estômago. Vamos prestar atenção bem nisso aqui. Isso é maravilhoso para nós. Ezequiel 3, verso 1 ao 3, está escrito a mesma coisa. Ele recebeu ordem para comer o livro, que na época era chamado de rolo, por causa dos pergaminhos. Então, o que entendemos com isso? O rolo ali era a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A profecia que ele haveria de passar para o povo, João também come o livro, que seria a mensagem de Deus para seu povo. Quando o profeta recebe a mensagem de Deus, ela é doce, maravilhosa, pelo fato de que, quando Deus nos escolhe, ele nos enche da sua presença, do gozo do Espírito, nos dá alegria, e é maravilhoso. Se deleitamos com a sua palavra. Isso é tão doce como mel. Ao recebermos o chamado, no entanto, futuramente essa mensagem nos trará problemas, mas vale a pena. Sofrimento, amargura, por consequência. Participar das aflições de Cristo é o marco de todos os cristãos genuínos. Pois somente os que participarem das suas aflições, que estiverem dispostos, pelo menos, a participar das suas aflições, esses também participarão das suas consolações. Veja a vida de Ezequiel. Ele perdeu sua esposa e nem pôde se lamentar por ela. Ele foi um homem que sofreu muito pelo povo. Parecido com João, suas revelações, teve várias revelações que são paralelas às de João. Foi exilado, não como João, mas foi exilado. E suas visões se assimilarão ao Apocalipse. Ele recebeu o chamado na época do cativeiro da Babilônia. João também recebe um livro, né? E é justamente naquele período, né, pós-cativeiro dos romanos, né, diáspora de 70, já tinha passado. João está aqui no final do século. Visão maravilhosa. Um livro é doce na boca, mas amarga no estômago. João experimentou bons momentos de milagre, alegria e muitas obras no avanço da igreja. No entanto, na velhice, sofreu muito, foi preso, exilado, desprezado, recebendo a visão do livro. Logo entendemos que o chamado não é para conhecermos o livro apenas. Muitos conhecem a Bíblia. São mestres na teologia, filosofia, arqueologia, sociologia, se destacam nas universidades, mas não comem o livro, não devoram, não se alimentam, não se saciam. E quando não comemos o livro, nós não seremos perseguidos por causa dele, mas também não seremos consolados pelo autor dele, o Espírito Santo. Quando você come a Bíblia, ela é como mel. As informações entram em você como mel, causando alegria, contentamento, satisfação, entusiasmo, esperança e sede de justiça. Só que logo você não consegue mais ficar calado diante do erro. Você não se prostra mais diante do erro. E por isso o livro agora começa a causar em nós amargura, em ver as pessoas contradizendo o Evangelho, em ver as pessoas escarnecendo, em ver as pessoas nas mãos do inimigo. Nós nos entristecemos, nós confrontaremos e por isso somos perseguidos. Temos que comer a Bíblia, espiritualmente falando. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na cultura hebraica, a alfabetização era interessante.
Uma criança, quando eles estavam ensinando, usava o costume de cobrir uma tábua de mel com farinha, desenhar as letras e botar a criança para comer as letras, quando decoradas, para dar a impressão de que o conhecimento é doce como o mel. Embora traga consequências tão amargas quanto ao fel, quando pomos em prática e confrontamos a oposição, uma coisa é certa: vale a pena. Ele encerra dizendo: importa que profetizes aos povos, nações e língua. Só podemos ser boca de Deus, profeta de Deus, mensageiro de Deus, se comermos o livro. Se ingerirmos esse livro, pode ter certeza, não ficaremos mais calados diante das nações. Pode ter certeza. Eu usei um dia comer este livro, chamado Bíblia. Bíblia Sagrada, Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, o Evangelho. E hoje não consigo mais ficar calado. Ele me impulsiona a dizer: Jesus está voltando, o fim vem, ele está às portas, olhe para Cristo. Arrependam-se, arrependam-se. É chegado o reino dos céus, arrependei-vos. Fuja da ira futura. Corra para Cristo, corra para Deus, salvem suas vidas. Abandone o pecado, abandone o adultério, o jogo, a lascívia, a fornicação, as drogas, a mentira, o furto, o homicídio, a avareza, o orgulho, a falsidade, os enganos, as palavras torpes. Caiam de joelho aos pés da cruz. Olhe para a cruz de Cristo, não da cruz de madeira, da imagem, mas ame o sacrifício de Jesus e lance a sua esperança nele, unicamente nele. Precisamos se alimentar das Escrituras. Não dê crédito a qualquer profeta, a qualquer doutor, a qualquer pregador, se ele não é um homem bíblico, se ele não fala segundo as Escrituras. Prove os Espíritos para saber se é de Deus. A Bíblia é a nossa base, é o nosso manual, é a nossa regra de fé. Leiam a Bíblia e sejam abençoados. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus os abençoe.